Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre as minhas telas operacionais. O que tem aqui nos meus monitores? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho a tela que a gente usa na live, por que eu escolhi cada indicador, mas também eu vou mostrar para vocês aquilo que vocês não veem quando a gente está na sala ao vivo, que são esses outros monitores aqui. Então vamos lá. Vitinho, eu acho que eu vou conseguir, hein? Vitinho, eu vou conseguir, cara. Eu vou conseguir, hein? Conseguiu o quê, Costinha? Consegui te convencer a deixar o seu like, se inscrever no canal e mandar pros seus amigos. Ficou bom? Pessoal, então vamos lá. Comentando aqui sobre a nossa primeira tela, que é aquela tela que vocês estão acostumados na live. Eu vou comentar um pouquinho por que eu estou usando cada coisa aqui. A nossa tela da sala ao vivo, a gente tem o índice, e a gente tem um dólar, né? Se vocês forem notar, eu uso o índice e o dólar um pouco maior do que os meninos. Por quê? Porque né, a gente gosta de focar ali no intraday, eu gosto de fazer as operações do índice e dólar, eu particularmente sempre prefiro ter mais espaço para esses gráficos. Tanto que vocês sabem também, eu gosto muito de tirar o zoom, olhar aqueles zooms maiores. Quando a gente fala aqui em termos de indicador, a gente tem diferenças entre os indicadores que eu uso para futuros e para ações. Na verdade, são alguns detalhes, porque a gente não consegue colocar tudo que a gente quer dentro da tela. Então vamos lá, aqui na parte dos futuros, eu deixo uma média móvel exponencial de 21 períodos, ela serve para me guiar qual que é a tendência do dia, qual que é a tendência dos prazos intermediários. Eu deixo também uma média móvel de 200 períodos para me dar a noção das tendências maiores. Um outro indicador que eu coloco na minha tela é VWAP, que é o Volume Weighted Average Price, é o preço médio ponderado pelo volume, e ele é uma região ali também ele é um indicador que ele é muito utilizado para questão de execução de ordens, tá? Então, várias vezes eu até brinco que geralmente quando você é violinado, muitas vezes acontece isso perto da VWAP e também com aquele mesmo princípio. Preço acima da VWAP eu vou procurar mais compra, preço abaixo eu vou procurar mais venda. É a mesma ideia que eu uso as médias móveis. Um outro indicador que tem na minha tela é a média móvel de 8. E aí eu deixo essa média móvel bem apagadinha, né? Ela fica, na verdade, ela tá pontilhada. E aí muita gente fala assim, pô, não tá quase nem enxergando direito. E o objetivo é esse mesmo, tá? Porque quanto mais indicadores você tem, mais vai poluindo a sua tela, e quando eu uso o Fibonacci, por exemplo, acaba que também enche bastante coisa na tela. A média móvel de 8 eu uso para ter uma noção de localização. Geralmente eu vou fazer trades próximo da média de 8. É muito raro você me ver operando longe da média móvel de 8 períodos, tá? Então basicamente esses são os indicadores. Outros indicadores que eu uso aqui também é o fechamento anterior, o ajuste máximo e mínimo do dia anterior. Essa aqui é a minha tela para futuros, tá? E o volume aqui também. O volume geralmente eu deixo bem menorzinho. Enfim, depois eu vou mostrar as outras telas para vocês que tem mais indicadores com relação a índice dólar. Olhando aqui para a parte de cima, a gente tem 3 gráficos. A gente costuma deixar então as ações no gráfico diário, as ações no gráfico semanal e o Dow Jones, que eu sei que o pessoal também gosta. Aqui tem um ponto interessante. Se vocês forem notar, aqui tem o gráfico de VEG. O gráfico semanal, geralmente eu uso ele menor do que o gráfico diário. Por quê? Porque eu dou preferência para swing trading olhar o gráfico diário. O gráfico semanal é só para ter uma noção. Nos indicadores, eu uso menos coisa ainda para ações, tá? Eu uso só 3 indicadores, que é a média móvel exponencial de 21, para me dar essa noção de tendência, a média móvel exponencial de 50, para me dar uma tendência de prazo um pouquinho maior, e a 200. Lembrando aqui que essa região entre a 21 e a 50, essa faixa aqui, geralmente é de onde saem os meus trades. Para swing trade, como a gente tem bastante ação para poder olhar, eu acho que é ainda mais interessante a ideia de você só operar a favor das médias, esperar as médias virarem. Beleza? E a gente deixa o gráfico do Dow Jones também para ter uma referência do que está acontecendo lá fora. Bom, essa é a tela que vocês geralmente enxergam, né? E só explicando um pouquinho mais no detalhe por que cada coisa está nessa tela. A gente precisa saber bem definido por que cada coisa está na nossa tela. O nosso objetivo é que a gente tenha o máximo do mínimo possível. Então, eu não posso ter indicadores de menos, porque senão eu vou perder referências, mas se eu tiver indicadores de mais, esses indicadores eles vão poluir a minha tela e outra coisa, né? Eles vão servir só como uma confirmação do que eu decido antes. A pessoa já cria o viés se quer comprar ou vender e ela vai procurando qualquer sinal que possa ajudar nessa decisão. Eu tenho o índice de força relativa também, mas eu deixei ele bem menor aqui, eu confesso que eu tenho usado bem pouco. Indo para a próxima tela, a gente está falando agora do monitor ali de cima, tá? Nesse monitor de cima tem uma coisa que é interessante. Na verdade ele fica assim, ó, boa. Fica o chat aqui, eu fico respondendo vocês e tenho essas outras janelas. O que tem aqui? Nessa primeira parte, a gente tem o saldo das corretoras, né? Para ser bem honesto com vocês, eu quase não uso isso,
tá? Mas é porque como as pessoas perguntam, quem que está comprando, quem que está vendendo, eu tenho que dar essa informação, né? Lembrando que como a gente é analista, a gente acaba tendo que dar muita informação que às vezes não necessariamente a gente usa. Na parte de cima e na parte de baixo eu deixo meu screening, e aí eu deixo um screening para compra e um screening para venda, com foco nos day trades de ações. Outra janela que eu acho muito importante, principalmente ali também se você opera índice dólar, se você opera ações, eu uso essa janela da composição dos índices. Então ali tem o IBOV, a variação na semana, no mês, no ano, a participação que ele tem no IBOV, que é uma coisa que o pessoal sempre pergunta, e os pontos. Isso aqui é muito interessante, a galera acha bem legal, porque está me mostrando quantos pontos cada papel está contribuindo para o IBOV. Beleza? E aí também com isso que o pessoal às vezes pergunta, né? Como que a gente consegue dar umas informações rápidas? É porque a gente tem essas colinhas aqui. Então eu consigo, né? Eu estou respondendo no chat, eu falo assim, não, então pessoal, Vale tá subindo 1,91 no dia de hoje, o papel ainda está indo bem, na semana performa com 3,18 e no ano, porém, ainda está com 4,10 de alta, né? E aí a gente vai fazendo comunicando essas coisas para vocês. Uma outra janela que eu acho bem interessante é essa janela da cotação rápida. Ela tem as informações também, né? E aí um detalhe, que isso aqui é importante, eu já ia me esquecendo de falar. Eu deixo ela linkada junto com a janela de ações que a gente viu lá embaixo. Então, quando eu troco um papel, ó, tô trocando aqui embaixo, vai trocar junto ali a cotação rápida também, tá? E aí aqui tem informações que eu uso bastante, como por exemplo, último, abertura, máxima, mínima e a variação diária, semanal, mensal e anual. Então, por isso que, por exemplo, se eu for falar com vocês quando o pessoal pergunta YouTube, eu falo assim, YouTube está numa tendência de alta nos prazos maiores, mas o papel vem sofrendo essa semana, caindo cerca de 9%, no mês caindo 9,10%, mas no ano ainda está positivo com 34,05% de alta. Eu tô usando essas informações aqui. Beleza? É até interessante a gente estar dando uns bastidores aí de como que a gente faz as análises. Eu tenho essa janela aqui que para mim ela é muito importante, tá? Para operar índice futuro, que é uma janela de comparação. Então é um indicador que você consegue colocar na tela, você coloca esse indicador num gráfico chamado comparação, depois você tira o preço e fica só esse indicador. Eu tenho aqui então Vale, Itube e Petro. Se você for olhar, Vale tem 13% de participação no índice, Itube tem 6,59% e Petro tem 6,21%. Logo, né, eles têm um peso grande e a gente começa a acompanhar. Se Petro, Vale, Itube começam a recuperar muito forte, às vezes o índice está parado, é uma boa oportunidade para você ficar atento se tem alguma compra no índice. Beleza? Então, basicamente, é essa a minha tela. Tem amplitude aqui também, então, para eu ter uma noção de volatilidade dos papéis, quando vocês perguntam, por exemplo, eu troco um papel e eu consigo facilmente ver que a amplitude, por exemplo, de Bradesco está em R$1. Né? Ali eu posso definir nos últimos 3 dias, a média é R$1. Lembrando que também está linkada com as ações que a gente vai comentando. Beleza? Passando então para a próxima tela, é essa telinha aqui de baixo, que fica na minha esquerda. Aqui, se você ver, tem pouca coisa, não tem tanta coisa assim, mas tem informações muito importantes para operar índice dólar, porque eu gosto muito de usar aquele sistema do Triple Screen, do Alexander Elder. Gráfico de 5, 15 e 60. De vez em quando eu faço alguma coisinha no 2, mas é 5, 15 e 60. Na esquerda eu tenho o gráfico de índice do 15 minutos, na direita eu tenho o gráfico de 15 do dólar. E aqui eu tenho alguns indicadores a mais, porque eu tenho, por exemplo, as variações percentuais, né? Principalmente para futuros, essas variações percentuais, elas são muito importantes, né? Hoje a gente está gravando aqui, é o dia 10/11, o índice caiu para caramba, então quando eu falo assim, ó, a região de 110 e 260 é o 4% de queda, a gente vai usando esses indicadores. Né? E com os mesmos outros indicadores, média móvel de 8, 21, VWAP, etc. Aqui tem até VWAP mensal e semanal, né? E eu deixo nessa tela, essa aqui é uma tela de suporte para mim. Aí em cima eu tenho 60 minutos, ele bem pequenininho, porque o que me interessa é ver se tem algum indicador ali nos 60 minutos, ou também se a gente está, como que está no final das contas, né? Se a gente for falar como que está o direcional do dia, os 60 minutos me dá essa percepção aqui. Aqui eu tenho uma outra janela de suporte, né? Esse aqui é o Google Chrome mesmo, e eu deixo, às vezes tem mais coisas aqui, né? Geralmente eu deixo o mover do Traders Club com as informações, né? Então vai passando as informações aqui para mim. É uma plataforma bem interessante, o custo-benefício das notícias aqui é bem legal. E eu deixo o Investing também, né? Direto a gente comenta sobre calendário econômico, então eu deixo aqui do lado também. Às vezes quando eu boto alguma coisa, como por exemplo o calendário corporativo, ou alguma notícia de papel, né? Quando vocês me perguntam assim, o que aconteceu no papel tal? Eu abro o Google Notícias e vou procurando por ali. Essa aqui então seria a minha segunda tela. E para fechar, uma tela muito importante para a gente, essa aqui, essa tela superior esquerda. Aqui a gente tem algumas coisas bem legais. Primeira coisa, né, a gente tem aqui o visão de mercado do Profit.
Então tem me falando qual que é a variação percentual do Ibov, índice, dólar, Dow Jones, os setores importantes e os DIs. Né? Então direto quando a gente vai fazer um giro do mercado é essa informação que eu uso. Aqui eu tenho uma janela de uma plataforma que eu sou muito fã, que é o TradingView, e eu tenho uma lista, né, com cotações do mundo inteiro, commodity, é uma lista bem geral, e eu deixo aqui na minha tela, principalmente para a gente ter uma noção de mercado, né, para a gente ter uma noção de mercado lá fora, o S&P 500 futuro, DXY e o Bitcoin também, né? O Bitcoin para mim é uma sensibilidade e percepção de risco que a gente tem. Eu não vou entrar em detalhes aqui dessa lista, mas para vocês terem uma ideia, tem S&P, Nasdaq, Dow Jones, Russell, VIX, tem Europa, DXY, as principais moedas, tem também os juros, commodities e alguns ETFs, como países emergentes, países envolvidos, Bitcoin, etc. Então essa aqui é uma tela também que eu faço o giro global usando ela. E para fechar, aqui na esquerda a gente tem o Broadcast, que também é uma outra plataforma de notícia, uma plataforma de notícia bem completa, bem rápida, e aí quando a gente tem notícias que vão saindo ali durante o dia, ou indicadores, eu sempre vou abrindo aqui e comentando com vocês durante a sala também. Né? Às vezes tem algumas análises também que é interessante a gente comentar, algumas notinhas aí que a gente vai trazendo para você. Beleza? Então, pessoal, essas são as minhas telas operacionais. Vocês costumam ver só uma delas, mas a gente tem outros 3 monitores grandões aqui com bastante coisa. Mas são sempre ferramentas, né, para poder ajudar a gente a tomar decisão e também para trazer informação para vocês, né? O pessoal está sempre perguntando para a gente acompanha então aqui, lá fora, os tempos gráficos maiores e a gente, dessa forma, a gente consegue ter... Cada pessoa tem o seu, né? Isso que é mais legal. O meu é totalmente diferente do Lucas, que é totalmente diferente do Otto. Para mim, isso aqui é o que é importante para eu poder fazer a sala ao vivo, poder dar as informações e também poder operar no dia a dia com vocês. Eu queria perguntar uma coisa, então me conta aí, como que você organiza as suas telas operacionais? Diz aí no comentário, me fala se você gostou, né? Às vezes você olha a nossa tela aqui, você vai adicionar alguma coisa em outra que a gente comentou. Espero que de alguma forma ajude você. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, manda para os seus amigos e espero vocês na sala ao vivo. Tchau, tchau!